Irmãos, eu estava com saudades de vocês. Estamos de volta, né? Eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos. Nós vamos começar orando, agradecendo a Deus, né? Entregando esse culto ao Senhor, preparando nosso coração para receber a boa semente que é a palavra de Deus. Então eu queria que você orasse em línguas nesse momento. Vamos ter um tempinho para a gente orar em línguas, para a gente preparar a terra do nosso coração. Então eu creio que todos aqui sabem orar em línguas. Então, em nome de Jesus, vamos orar. Ora de cantre sundere chevere de cantre sundere de cantre sundere nare de cantre. Ora chevere de cantre sundere chevere de cantre sundere nare de cantre sundere chevere de cantre sundere chevere de cantre sundere na. Ora de chevere cantre sundere de cantre si. Oh Pai, obrigado, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela unção fresca, Pai. Oh, Pai, obrigado pelo vinho novo, Senhor. Obrigado, Pai, porque um novo tempo já começou, Senhor. A nova estação já começou nas nossas vidas. Ora de cantre sundere chevere nare de cantre sundere chevere de cantre sundere de cantre chevere de cantre. Ora de cantre sundere. Obrigado, Pai, pelo mover do Teu Espírito. Oh, Pai, obrigado pelos dons em manifestação, Pai. Obrigado, Pai, por cada um andando no seu chamado. Oh, Pai, obrigado por cada um, Senhor, sendo avivado, Pai, no dom que eles receberam do Senhor. Obrigado, Pai, por cada irmão sendo fortalecido na força do Senhor, na sua palavra, no seu poder. Oh, Pai, obrigado por uma igreja forte, por uma igreja triunfante, Pai, por uma igreja que é vitoriosa, que é mais do que vencedora. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Porque nós temos alguém que luta por nós, alguém que já viu o nosso futuro, alguém que já esteve lá, alguém que já cuidou de todas as coisas. Oh, obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa provisão. Obrigado porque Tu és o nosso El Shaddai. Obrigado porque nós não vamos ter medo. Nós não vamos temer, Senhor, amanhã. Nós não vamos temer porque nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Estamos guardados debaixo de Tuas asas, Pai. Obrigado pela unção disponível neste lugar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque hoje à noite coisas grandes estão acontecendo, porque Você está fazendo coisas nas nossas vidas. Você está nos levando para níveis maiores. Você está nos levando para os lugares mais altos, os lugares onde Você deseja que nós estejamos. Obrigado, Pai, por um tempo de avanço, por um tempo de crescimento, Pai. Oh, Pai, obrigado, Pai, por um tempo de unidade, Pai. Obrigado, Pai, porque nós vamos crescer juntos. Não vamos crescer separados, mas vamos crescer juntos, Pai. Engrandecendo o Teu nome, engrandecendo a Tua palavra, Pai. Engrandecendo o Teu reino nessa terra, Pai. Oh, Senhor, obrigado, porque para um tempo como esse Você nos escolheu. Para um tempo como esse Você nos enviou para esta terra, Senhor. Para que nós pudéssemos brilhar como as estrelas brilham no céu, Pai, em meio a uma geração corrompida, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós somos o sal dessa terra. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós somos a luz neste mundo. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós não vamos desfalecer. Mas obrigado porque nós vamos continuar correndo. Nós vamos continuar seguindo em frente, Pai. Nós vamos continuar avançando, Pai. Até o dia que nós vamos nos encontrar, Senhor. Até aquele grande dia. Porque esse dia vai chegar, Senhor. Esse dia vai chegar, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Graças Te damos, Pai. Aleluia. Eita, Deus bom. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só Tua presença satisfaz. Só Tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só Tua presença satisfaz, só Tua presença. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo.
Só tua presença satisfaz, só tua presença. Obrigado, Pai, por essa presença, Senhor. Oh, glória, aleluia. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Então, hoje a palavra que nós vamos aprender, irmãos, é uma palavra que Deus trouxe ao meu coração durante esses dias. E o Senhor tem falado fortemente comigo e eu creio que Ele vai falar fortemente com vocês. Na verdade, acredito que Ele já está falando, porque o Espírito Santo Ele só confirma, não é nenhuma novidade para vocês. E o tema da ministração de hoje é crendo contra a esperança. Crendo contra a esperança. Nós estamos vivendo numa geração que está passando por muitas dificuldades, por muitas situações, por muitas tribulações, digamos assim. Mas, irmão, as outras gerações também passaram. Não pense que nós somos privilegiados. Eles tiveram perseguição, tiveram morte, tiveram tantas outras coisas. Cada um teve a sua dificuldade. Cada um teve o seu problema. Cada um teve o seu desafio. Cada um precisou de Deus de alguma forma, de algum modo. Precisou de que a mão poderosa de Deus intervisse em favor deles, porque humanamente não era possível criar uma solução, dar uma solução, criar uma saída, criar uma luz no final do túnel, mas a mão poderosa de Deus pode fazer isso nas nossas vidas, porque na verdade a mão poderosa de Deus já fez coisas grandiosas no Velho Testamento, no Novo Testamento, e essa mão não está encolhida hoje. Essa mão está liberada sobre nossas vidas hoje. Está liberada sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios, sobre a sua vida profissional, sobre os seus relacionamentos, sobre tudo aquilo que se concerne à sua vida. Se você consagrar ao Senhor, tudo vai prosperar. Porque a primeira coisa para que as coisas deem certo na sua vida é consagrar a Deus, né? Está escrito lá em Provérbios. Mas falando sobre crer contra a esperança, é ser, tipo, não tem saída, não estou vendo a saída, eu não sei como vai ser, o que eu posso fazer, eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, mas não muda, mas não acontece, mas não chega, né? Mas a Bíblia fala sobre o nosso pai da fé, que é Abraão, quando nem tinha Bíblia escrita ainda, né? Eu admiro muito Abraão, nosso pai da fé. Primeiro porque ele até creu na ressurreição antes mesmo da Bíblia falar de que alguma ressurreição tinha acontecido. Mas a Bíblia diz que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, para cumprir a promessa que ele tinha feito a ele. Então assim, não tinha uma Bíblia dizendo que Deus poderia ressuscitar alguém. Mas Abraão, mesmo sem ter acontecido antes, ele cria que Deus era poderoso para fazer isso. Então, muito mais nós, que temos muitas histórias, muitos testemunhos escritos aqui na Bíblia, podemos crer e podemos usufruir do poder de Deus nas nossas vidas. E vamos ler lá em Romanos 4,17, por gentileza. Romanos 4,17, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Romanos 4,17. Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. E tem outra versão, acredito que é na Corrigida Fiel, por gentileza. A Almeida Corrigida Fiel, pode colocar, por favor. Essa Corrigida Fiel? Na Corrigida Fiel diz que Abraão, ele creu
contra a esperança. O versículo 18, por gentileza. Versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança. Mas como assim Abraão creu contra a esperança? Bom, todo mundo sabe que Abraão se casou com Sara, né? E Abraão se casou com Sara já quando ele era idoso, né? Se casou jovem. Então, obviamente foi percebido ali que não saía filho. Porque Sara era estéril, como nós conhecemos a história. E se passaram muitos anos, mas passaram muitos anos mesmos. Até Sara completar 65 anos de idade. E Deus chegar para Abraão, quando que tinha 75 anos, né? A diferença de idade deles era de 10 anos. E dizer para ele que Sara iria ter um filho. Só que Sara, ela nem menstruava mais, ela já tinha passado pela menopausa. Geralmente uma mulher com 65 anos de idade, ela já está na menopausa, já passou, ela nem tinha mais, né, naturalmente como conceber uma criança. Ou seja, naturalmente falando, não tinha esperança para Abraão e para Sara. Mas as coisas naturais que o corpo precisa para que uma criança venha a ser gerada, não existe mais. A idade já está avançada. E quanto mais tempo se passasse, digamos, né, que o tempo era inimigo deles. Só que ela tinha 65 anos quando ela recebeu a promessa. Só que tem outro detalhe, Deus sabia, já que ela era estéril, sabia também, além de ser estéril, que ela já tinha passado lá do período da menopausa. Duas coisas, né? E ainda por cima, com 65 anos, eles recebem lá a promessa. Abraão com 75, Sara com 65. E aí, a promessa não aconteceu naquele ano. Passaram-se 25 anos para que a promessa de Deus viesse se tornar realidade na vida de Abraão e de Sara. Mas não importa quanto tempo demore para acontecer. O que importa é que aquele que promete, ele vai cumprir. Pode demorar 1 ano, pode demorar 6 meses, pode demorar 9 meses, pode demorar 100 anos, pode demorar 4.000 anos, pode demorar 6.000 anos, mas eu te digo, Deus vai cumprir a palavra dele. Porque ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E você já vai entender porque eu estou falando essa quantidade de tempo aqui. Porque Abraão demorou 25 anos para ver a promessa de Deus cumprida na vida dele. Mas sabe, para Deus ser estéril, não menstruar mais, Deus não está preocupado com isso. Porque ele não está limitado a isso, ele não precisa dessas coisas. Né? O Deus que criou o homem do pó da terra, ele vai se preocupar porque não está mais o óvulo saindo, ele faz o óvulo sair na hora que ele quiser, ele é o dono lá de tudo. Né? Faz o ovário da Sara gerar um óvulo e ter o filho que ele tinha dito que Sara ia ter. Mas a promessa vai acontecer. A promessa vai se cumprir. Né? Então, Abraão e Sara, eles receberam uma promessa e eles creram nessa promessa. E eles passaram 25 anos crendo na promessa. E o que é que eles estavam fazendo durante esses 25 anos, quando todo mundo achava que eles eram doidos? Porque só pode, né? Tu com 65 anos, naturalmente, ou vocês acham que eles falaram, rapaz, Sara vai ter um filho. Aí, rapaz, tu já está casado com Sara há um tempão, agora que Sara já está na menopausa, aí tu vai inventar que tu vai ter um filho com ela, porque não teve antes, aí tu acha que agora vai ter. Imagine que na época de hoje, já chamariam de doido. Imagine naquela época lá que não tinha o avanço da ciência que temos hoje, que não tem a tecnologia que nós temos hoje. Como é que eles viam Abraão e Sara falando que ia ter um filho? Só podem estar doidos, né? Esses dois velhinhos só podem estar gagazinhos já. Mas, irmão, não se preocupe se o mundo está rindo de você. Se as pessoas estão rindo de você e estão achando você doido. Porque se Deus prometeu para você, vai acontecer. Né? Muitos podem rir de você. Mas eles vão ver a promessa de Deus sendo cumprida na sua vida. Se você acreditar, essa promessa vai acontecer. E essas pessoas que talvez um dia, na ignorância, né, riram de você, elas vão ver a mão de Deus agindo sobre o seu destino, sobre a sua vida, mudando a sua sorte, mudando a sua história. E elas vão crer no Deus que operou o milagre na sua vida. Porque Deus escolheu uma mulher estéril para mostrar que foi Ele quem fez, irmão.
para mostrar que foi Deus mesmo quem operou, porque se não fosse estéril, ia dizer, não, foi um filho mesmo, ali não era da promessa não, porque ela podia ter vários filhos, teve vários. Não, foi algo prometido por Deus, algo que teve uma intervenção divina. Sara só gerou um filho porque Deus interviu na história de Abraão e de Sara. Se Deus não tivesse intervido na vida deles, se aquela promessa não tivesse existido, eles não teriam tido nenhum filho, porque já tinha passado o tempo. A esperança, porque assim, digamos, uma criança que tem 5 anos, se ela tem esperança que quando ela tiver 25 anos, 30 anos, ela vai ter um filho, ok, porque ela está chegando na idade de ter um filho. Mas uma pessoa que tem 65 anos, está crendo que vai ter um filho, ela está crendo contra a esperança, porque naturalmente falando, o corpo já não vai mais produzir, ou não está na idade para produzir. Mas se Deus disse que vai acontecer, vai chegar. E aí a Bíblia fala que Abraão, crendo contra a esperança, ele não enfraqueceu na fé. Não aconteceu o primeiro ano. E agora, Sara? Não vamos desistir. Nós vamos perseverar. Nós vamos continuar crendo. Nós vamos continuar declarando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Acho que Deus esqueceu. Eu acho que eu me enganei. Realmente acho que Deus não disse aquilo. Não, Sara, nós vamos continuar, nós vamos nos fortalecer na fé, nós não vamos desistir. Essa promessa vai chegar para a nossa vida. Essa promessa vai acontecer. Se não for nesse ano, vai ser no próximo. E vai ser no outro, ou vai ser no outro. E foram crendo durante os 25 anos, fortalecendo a fé deles. 25 anos é muito tempo, irmão, não é pouco. Então, a primeira coisa que diz que Abraão fez foi não enfraquecendo na fé, lá no versículo 19. Depois diz que a segunda coisa que Abraão fez foi não atentando para as circunstâncias, que era para o seu corpo, que estava ficando cada vez mais velho, que estava ficando cada vez mais idoso, que estava ficando cada vez já mais fraco. Não atentando para as impossibilidades humanas ou para as impossibilidades naturais. Irmão, se eu posso fazer alguma coisa, eu não vou ficar pedindo para Deus, né? Não, se for uma coisa assim que eu não saiba, eu peço a direção de Deus, eu vou perguntar, Senhor, eu faço ou não faço? Mas se for algo que eu não sei a vontade dele ainda, mas se eu souber, eu vou lá e vou fazer. Eu não vou pedir para Deus fazer algo que eu possa fazer. Né? Mas, se existe algo na minha vida que eu não posso mudar, que eu não posso fazer, que eu não posso resolver, eu tenho que pedir para aquele que pode intervir, que pode resolver essa situação. E existe essa pessoa, é o nosso Deus. E aqui também diz que a terceira coisa que Abraão fez foi não duvidou da promessa. Não duvidou da promessa. A quarta coisa que ele fez também foi se fortaleceu na fé o quê? Dando glórias a Deus. Não diz que ele se fortaleceu murmurando. Não diz que ele se fortaleceu reclamando. Não diz que ele se fortaleceu falando mal, reclamando de Deus, falando que não era verdade, ou indo beber, ou tentando esquecer. Não. Era dando glória a Deus. Obrigado, Senhor, você prometeu, vai acontecer. Eu não sei como vai ser, mas se você disse, vai chegar. Vai chegar, eu não vou desistir, eu vou perseverar. Eu vou continuar crendo na sua promessa para a minha vida. Eu vou ser o pai das nações que você disse que eu vou ser. Mesmo que hoje eu não tenha nenhum filho. Mas eu sou o pai das nações que você disse que eu sou. Vamos ler lá em Gênesis 11:30, por gentileza. Gênesis 11:30. Diz assim, Sarai era estéril e não tinha filhos. Né? Então a gente vê que ela era estéril. Então, obviamente, como eu falei para vocês, até os 65 anos de idade ela não gerou nada. Então, não tem tecnologia para fazer um exame para saber se ela era estéril ou não. Mas se ela não gerou filho até aquela idade, ela era estéril. E aí você também pode se perguntar, nossa, e foi logo Sara, uma mulher estéril que Deus escolheu para ser a nossa mãe da fé. Porque Sara é a nossa mãe da fé. Princesa das nações. Ela é a nossa mãe na fé. Ei, estéril, alegra-te. Né? Alegra-te. Porque terás filhos. Quantos filhos Sara tem hoje? Aquela que não podia ter nenhum, quantos filhos ela tem hoje?
Por acaso há alguma coisa impossível para o nosso Deus? Por acaso haverá alguma impossibilidade para Deus em suas promessas? Né? E lá vamos ver também lá em Gênesis 18:11. Só para mostrar para vocês aqui que realmente Sara já estava na menopausa. Gênesis 18:11. Diz assim: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, naturalmente falando, ela não tinha capacidade, irmão, de ser Sara, mãe de multidões. Foi necessária uma intervenção divina para que essa promessa acontecesse, para que essa promessa se tornasse realidade na vida deles. E a Bíblia, na verdade, está cheia de histórias semelhantes, onde a mão de Deus interviu no destino de alguém, onde a mão poderosa do Senhor abriu uma porta que não existia, onde a mão de Deus curou uma doença incurável, onde a mão de Deus abriu o mar vermelho para os hebreus passarem, onde a mão de Deus fez um cego que nasceu até sem olho, criar o olho dele e ele começar a enxergar. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver inúmeras histórias, onde a mão poderosa do Senhor atuou e agiu através de pessoas que buscaram a Ele, que pediram ajuda a Ele e que sim, estavam inconformados. Ei, você é estéril, aceita que é mais fácil. Aceita que é mais fácil. Até agora você já tentou e você não conseguiu. Aceita que é mais fácil. É mais fácil aceitar. Se conforma. Só que a palavra de Deus diz lá em Romanos que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus está cheia de promessas para mim e para você. Abraão tinha uma promessa. Você tem promessas na sua vida? Porque eu tenho muitas na minha. Algumas são impossíveis. Deixa eu te dizer, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para mentir. E Ele vela por sua palavra para cumprir a sua palavra. Ele não se esquece. Não pense que Deus se esquece. Eu tenho que lembrar a Deus. Senhor, eu tenho que lembrar como se Deus se esquecesse. Ele não se esquece. Ele não se esquece, irmão. Ele não vai se esquecer de você, Ele não vai se esquecer da promessa, Ele não vai chegar atrasado, porque Deus não chega atrasado, Deus não é surpreendido por ninguém, nem por nada, ninguém está à frente de Deus, Deus sempre está à frente de todos. Quem é Satanás diante de Deus? Quem são os demônios? Quem são eles diante do nosso Deus? Eles já estiveram lá no seu futuro? Não. Eles sabem o seu futuro? Não. Quem são eles para impedir você de viver as promessas que Deus já deu para você? Quem são eles para dizer para você que você não pode, que você não consegue, porque lá no seu passado você fez isso, fez assado, você não merece? Esqueça o seu passado, porque você não pode mais mudar o seu passado. É tanto que Jesus já apagou o seu passado. Jesus sabe o que você fez. Ele sabe o que eu fiz. Só que Ele já foi lá e Ele apagou. O sangue dos bodes e dos cordeiros não podiam apagar o nosso pecado. Mas o sangue de Jesus apagou para sempre. Nós já somos justificados. Eu não vou viver as promessas de Deus porque eu comprei elas. Não, Jesus comprou elas para mim. Jesus disse, ei, os meus sonhos, meus planos na vida deles vão acontecer. E Ele pagou o preço para que você pudesse usufruir das promessas do Senhor. Então não pense que Deus se esqueceu daquilo que Ele prometeu para você. Ele não se esqueceu. Faça a mesma coisa que Abraão fez. Não se enfraqueça na fé. Não se enfraqueça na fé. Não fique atentando para, porque está passando, agora eu já tenho tantos anos. Ai meu Deus, porque já estou em 2022, daqui a pouco já é 2023, está passando muito rápido e ainda não aconteceu. Ao contrário, vai fazendo o que
Abraão fez, não duvidou da promessa e foi se fortalecendo, dando glórias a Deus. Obrigado, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. A sua palavra é eterna, ela dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque as suas promessas vão se cumprir. Obrigado, porque os teus sonhos vão acontecer. Obrigado, Senhor, porque eu vou gerar os teus sonhos. Obrigado, porque nós estamos grávidos das promessas do Senhor. E esses sonhos vão nascer. Em nome de Jesus. Então, Abraão tinha uma promessa, ele tinha uma palavra de Deus. Você tem a promessa, você tem a palavra de Deus, que diz aqui muitas coisas a seu respeito, que diz que você é curado. Essa palavra já foi liberada para você, você é curado. Você não vai ser, você é uma promessa, uma palavra. Você é próspero. Você é filho de Deus. A palavra de Deus diz que aonde a sua mão tocar vai prosperar. Uma criança ouviu essa palavra e ela foi, tocou no pai dela e disse: agora você está pronto para prosperar. Ei, as crianças estão entendendo e os adultos não? A Bíblia não disse aí talvez o que você toque prospere. Não disse, aonde a mão do justo, você é justo, tocar, vai ter que prosperar, vai ter que dar fruto, vai ter que produzir. Aonde você chegar, vai ter que mudar a atmosfera, porque Jesus chegou junto com você. Não deixe Satanás te enganar, irmão. E disse, olha, ainda não aconteceu nada. Não olhe para o natural como Abraão não olhou. Ele não ficou olhando para o corpo dele. Ele não ficou olhando para a idade dele. Ele não ficou olhando para as impossibilidades. Mas ele estava olhando para o autor e consumador da fé dele, que é Deus. Da mesma forma devemos ser nós. A palavra salvação diz que nós temos cura, provisão, nós somos supridos, não temos falta de nada. Diz que o Senhor é o nosso pastor e nós não temos falta de nada, irmão. É uma promessa. Creia, tome posse. Pare de falar o contrário disso. Diz que nós temos segurança. Pare de dizer que você está com medo disso, com medo daquilo. Pare de dizer que você tem medo. Nós não temos espírito de medo. Nós somos ousados no Senhor. Se Deus disse que nós somos ousados, nós vamos ser. Muitas vezes, quando eu sinto que eu estou preocupada com medo de alguma coisa, eu falo, eu não tenho espírito de medo. Eu começo a declarar a palavra, eu não tenho espírito de medo, eu não tenho espírito de medo, eu não tenho espírito de medo. Começo a lembrar para mim mesmo, ei, por que você está com medo? Por que você está com medo, Ana Lídia? Se a palavra de Deus diz que você não recebeu isso de Deus, Deus não me deu espírito de medo, então eu não vou ficar com ele, mas eu vou entregar qualquer medo que eu tiver diante de Deus. Pai, está em suas mãos, eu confio em você. E quem confia em Deus, descansa. Descansa. Quem confia em Deus, descansa. Eu não sei se você entendeu. Quem confia em Deus, descansa. Quem confia em Deus, se alegra. Quem confia em Deus, está celebrando a vitória dele, porque ele sabe que já é garantida. Quem confia em Deus, irmão, celebra antes de ver acontecendo. Sabe, nosso irmão Kenneth Hagin, que é um dos, nós sabemos que o nosso ministério foi fundado pelo pastor Bud, Mama Jen, e eles são discípulos do Kenneth Hagin. E se você ler os livros dele, você vai ver que ele era um inconformado. Alguém que creu contra a esperança. Alguém que estava numa cama com 17 anos de idade já para morrer. Só vai ter tantos tempo de vida e acabou. E ele aceitou isso, porque ele estava conformado. Até o dia que ele começou a ler a Bíblia e começou a entender que Deus tinha prometido cura para ele. Mas os médicos não podiam curar o coração dele.
Mas ele entendeu que tinha alguém com a mão poderosa que podia intervir no destino e na história dele, que ele não iria morrer com 17 anos, mas ele iria ficar curado. E ele decidiu ser o louco e começar a se levantar daquela cama, mesmo sem ter força, e ficar declarando a palavra: eu sou curado, meu coração, e foi lá declarando, e declarando a palavra, e tomando posse da promessa de Deus que estava escrito na Bíblia, porque lendo a Bíblia gerou fé ao coração do Kenneth Hagin, e ele usufruiu da promessa. Mas sabe, se ele tivesse aceitado, ele teria morrido com 17 anos. Ele teria morrido. Mas ele decidiu ser um inconformado, dizer: ei, tem alguém que pode mudar o meu destino. Tem alguém que pode mudar a minha história. Tem alguém que pode reescrever o meu futuro. Tem alguém que pode colocar nesse ponto uma vírgula e dizer: agora a minha história está continuando. Porque você acha, o Ministério Verbo da Vida vive falando que você tem que falar a palavra, que você tem que declarar, que você tem que chamar a existência. Irmão, Kenneth Hagin viveu isso. Então ele ia ensinar o que ele viveu. Ele está ensinando que foi vida para ele. Não me lembro com quantos anos ele foi para o Senhor, mas foi com, acredito, com uns 80, não lembro se foi 85, 86. Quem ia morrer com 17? E o que é que você está aceitando que Satanás está dizendo para você? De que vai continuar desse jeito, de que não vai mudar? O que é que você tem aceitado na sua vida hoje? E você está lá deitado na cama, esperando o dia de morrer. Hoje Deus está dizendo: ei, começa a ler as promessas que eu fiz para a sua vida. Começa a trazer fé para o seu coração. Começa a se tornar inconformado. Começa a dizer: eu não aceito Deus. Eu não aceito Deus. Nós temos a história de Ana, outra mulher estéril. A mãe do profeta Samuel. Ela era estéril também. Mas sabe, Ana, ela não se conformava dela ser estéril. Ela não aceitava que ficassem humilhando ela por ela ser estéril, irmão. Mas sabe, ela não foi lá conversar com o profeta Eli, que era o sacerdote na época. Ela não foi dizer para ele: eu preciso ter um filho, rapaz. Não. Ela foi atrás de quem resolvia o problema dela. Ninguém pode me curar, ninguém pode me dar um filho. Mas eu conheço alguém que pode mudar o meu destino. E a Bíblia diz que Ana pediu e se humilhou diante do Senhor e pediu um filho a Deus. Um filho. Você sabe quantos filhos Deus deu a ela? Ele não deu um. Se você leu a Bíblia, você vai ver de que Deus não deu apenas um filho. Que se bem que um filho só, que foi o profeta Samuel, em quem até a morte não se achou dolo, já era grande coisa. Mas Deus ainda deu mais 5. Mas deixa eu te dizer algo. Ana, com certeza ela entendeu as promessas de Deus, de que ela era do povo de Deus, era descendência ali do povo de Abraão. Então ela tinha que ter um filho, mesmo que o natural dela tivesse vindo como estéril. Ela dizia: não, eu não aceito. Eu não vou ser estéril. Eu não vou passar a minha vida aqui nesse mundo sem ter um filho. Eu vou ter esse filho, Deus. E teve 6 filhos. Porque Deus nunca faz aquilo que nós pedimos. Ele sempre faz mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas você precisa ser esse louco que vai até Deus e diz: Deus, eu creio que a sua mão poderosa pode mudar isso na minha vida hoje. Eu creio, Senhor, que você pode abrir a madre. Eu creio, Senhor, que você pode mudar esse casamento. Eu creio que você pode restaurar essa família. Eu creio, Senhor, que você pode mudar esse filho. Eu creio que você pode tirar fulano das drogas. Eu creio que você pode, Senhor, trazer aquela pessoa para perto de você, trazer salvação. Eu creio. Cadê os loucos por Jesus? Que vão confessar, como o Kenneth Hagin confessava, que era curado antes mesmo de ter sido. Naturalmente, mas pela fé ele já tinha sido. No reino espiritual já tinha acontecido. Porque quando Deus libera a palavra, já é. Não vai ser. Quando Deus liberou, já foi liberado. É. Você só tem que receber.
Você só tem que receber, irmãos. Só temos que receber. Só temos que receber. Não tem nada a ver comigo, nem com você. Não tem nada a ver com o que eu fiz no passado, o que eu fiz no presente, o que eu vou fazer no futuro. Não tem nada a ver com as minhas possibilidades. Não tem nada a ver com o meu conhecimento. Não tem nada a ver comigo, nem com você, nem com as nossas obras. Tem a ver com Deus. Ele faz, Ele pode. A sua fé tem que estar nele. Ninguém pode resolver isso. Eu não posso, é verdade. Eu não posso, Deus. Eu nem aguento mais. Eu já teria chutado o balde dessa barraca e teria ido embora. Mas eu conheço alguém que pode. Deus, Ele não mudou, irmãos. O mesmo Deus que abriu a madre de Ana, o mesmo Deus que abriu a madre de Sara, o mesmo Deus que abriu também a madre de Rebeca, porque também era estéril, todas ali da linhagem do Messias. É o mesmo Deus que está hoje operando na minha e na sua vida. Mas sabe, a madre de Rebeca foi aberta porque o marido dela, Isaac, decidiu orar. Ele podia ter dito, rapaz, ela é estéril, pois tá bom, vamos deixar assim mesmo, tá tudo certo. Ter aceitado. Talvez tem coisas na sua vida que não mudaram porque você aceitou. Porque alguém disse para você, não tem jeito, aceita que é mais fácil. Aceita que, como é o ditado lá, aceita que dói menos. Eu não gosto muito disso, quando falam isso para mim, eu não vou aceitar não. Deus está dizendo para mim e para você hoje, irmãos, não é para você aceitar o que Deus não mandou você aceitar. Se foi Deus quem disse, aceite. Agora, se não foi Deus, não aceite incredulidade na sua vida. Porque se você aceitar, vai morrer com 17 anos. Mas se você decidir crer nas promessas de Deus e tomar posse delas, você vai viver até o dia que Deus disse que você vai viver. Eu poderia ter aceitado ficar cega, se eu quisesse. Mas eu decidi não aceitar. Eu decidi crer nesse Deus que cura e que opera milagres e maravilhas. E basicamente a minha vida toda, e ainda hoje, eu declaro sobre os meus olhos que a minha visão é perfeita. A minha visão é perfeita, o meu olho é perfeito, a minha visão é perfeita, o meu olho é perfeito. E eu agradeço a Deus. Todas as vezes que eu me lembro, eu falo, obrigado, Pai, eu tenho olhos perfeitos, eu tenho uma visão perfeita. Eu nunca serei cega. Porque não está escrito na Bíblia em nenhum lugar de que essa é a vontade de Deus para mim. Então eu não vou aceitar. Então não aceite, irmãos. Não aceite nada que vem contra a palavra de Deus para você. Vamos lembrar de outra pessoa também inconformado. Zacarias, o pai de João Batista. Isabel já estava avançada em idade. Mas o anjo, Gabriel, quando chegou para ele, disse assim, ei, Zacarias, não temas, porque Deus ouviu a sua oração. Ou seja, Zacarias, mesmo a esposa dele sendo velha, mesmo ele sendo velho, ele estava lá, Senhor, me dá um filho. Senhor, faz a minha mulher ter um filho. Ei, Deus está ouvindo as nossas orações. Deus não é surdo, Ele pode ouvir. Ele ouve as nossas orações. A Bíblia diz que ela até vê as nossas lágrimas, porque ele ouviu a oração do rei Ezequiel e viu as suas lágrimas. Então não ache que Deus é insensível, porque Deus não é insensível. Pare de tornar Deus religioso, porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, com a sinceridade do nosso coração. Quer chorar, chora nos pés de Deus. Porque Ana chorou também nos pés de Deus. Mas ela recebeu um milagre, irmão. 6 milagres, na verdade. Pediu um e recebeu 6. E aí está lá Zacarias, 8 doidinho também. Por favor, entendam mal, eu não estou ofendendo ele. Mas outro inconformado. Não, Deus, eu vou passar por essa vida, eu não vou ser pai. Não aceito isso. Estava lá orando. Me dá um filho, Deus. Não foi nem Isabel que estava orando. Quem estava orando era o marido dela, Zacarias.
E Deus ouviu a oração de Zacarias. Então não faça também como ele fez. Porque quando o anjo disse, ei, a tua mulher vai ter um filho, ele disse, mas eu já sou avançado em idade. Eu não sei porque o anjo Gabriel disse, mas rapaz, tu não estava pedindo a Deus um filho, aí agora tu veio olhar para ele. Quando eu digo que vai acontecer, aí tu, mas eu sou velho. Quando Deus diz que vai acontecer o que você pediu, mas e aquilo, Senhor? Mas e o dinheiro, Senhor? Mas e como vai ser isso, Senhor? Mais e mais. Oh, pelo amor de Deus, só diga, Pai, obrigado, eu recebo, eu creio, vai acontecer. Sabe, houve uma palavra extraordinária, irmão. Por que Deus não fez o homem no primeiro dia da criação? Porque ele poderia ter feito tudo junto, né? Mas ele quis fazer separado. Mas só que, na verdade, e a gente entender também ali é que Deus criou, uma coisa dependia da outra ali. Né? A luz, depois o sol. Quando Deus criou o homem, toda a provisão que o homem precisava já estava feita antes do homem. Então, quando Deus te dá alguma coisa, Ele já te deu a provisão antes disso. Ele não vai te dar algo e te dar a provisão após isso. Ele vai te dar antes. Porque Deus, Ele dá a provisão. E Ele dá um milagre completo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você é bom, porque você é fiel. Nós não vamos nos conformar. Nós não vamos ser incrédulos. Obrigado, Pai, porque nós recebemos as Tuas promessas. Obrigado, porque os Teus sonhos vão acontecer, Senhor. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai acontecer. Já está acontecendo, Pai. Obrigado, porque já está acontecendo. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Porque mesmo que eu não esteja vendo, eu sei que já está acontecendo. Mesmo que eu não esteja sentindo, eu sei que está acontecendo. Coisas grandes, coisas novas. O novo de Deus. Vira a página hoje à noite. Vira a página. As coisas do passado para o passado. Passado ninguém muda, já foi. Você pode mudar o seu hoje, o seu agora. Então decida hoje acreditar, decida hoje crer, se levantar e ser um inconformado e dizer, vai acontecer na minha vida, vai acontecer no meu casamento, vai acontecer nos meus filhos, vai acontecer nas minhas finanças, vai chegar. Tudo que Deus prometeu vai acontecer em nome de Jesus. Tenha ousadia. Gabriel, por gentileza, tenta me ajudar aqui. Tem uma música que diz assim: você diz, eu acredito. Você diz o quê? Está feito. Você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Você diz. Se levante, irmão, na fé. Creia, Deus já fez na sua vida, já está preparado, já está pronto. Oh, você já tem as promessas. Você já tem. Você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Você diz, eu acredito. Eu acredito, Senhor. Você diz, nós cremos, Senhor. Está feito. Sim, Pai, nós cremos, nós cremos.